Olá! Como vai você? Quanto tempo, que saudade! E ao mesmo tempo passando aqui para poder deixar mais uma palavra para abençoar o seu coração, para compartilhar uma palavra, na verdade, que tem abençoado o meu coração. E como sempre, eu gosto de compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado sobre a minha vida. Eu não gosto de compartilhar sobre coisas que estão distantes daquilo que eu vivo ou daquilo que eu tenho procurado viver. E a palavra de hoje é sobre um assunto que tem me tocado muito, sobre um tema que eu tô vendo com outros olhos e admirando de uma outra forma. É sobre a graça de Deus. A gente escuta falar muito sobre a graça. Eu já vi pessoas, inclusive, falarem de forma muito sem graça sobre a graça. E vejo também pessoas falarem sem contexto. Vejo as pessoas falarem de forma assim, como se aproveitando da graça para desfazer até mesmo da graça sem saber. Mas enfim, o que eu tenho entendido ultimamente, nesses últimos dias, sobre a graça que o Espírito Santo tem falado comigo? Eu queria deixar uma palavra que está lá em 1 Timóteo. Eu gostaria de que lêssemos o capítulo todo, porque o capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo ali chega dando uma saudação, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Aí ele sauda Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, na graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo, nosso Salvador. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. De que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela a usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para quem for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória de Deus, do Deus bem-aventurado que me foi confiado, eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso Deus, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplos dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé, e entre si foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Todas as vezes que nós tentamos viver um evangelho fora da graça, nós somos os sabotadores de Cristo. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus é uma lei, mas ela não é uma lei que se distancia do amor.
toda palavra que foi escrita, toda palavra que foi dada por Deus para o nosso coração, ela não pode se afastar do amor. A lei do amor é o cumprimento de toda lei que é dada como um mandamento para nós. E o Espírito Santo ele tem ministrado muito sobre meu coração nesses dias, acerca, né, de como a gente tem dificuldade em lidar com a graça. Como a gente, ser humano, a gente tem dificuldade de aceitar a graça de Deus. Ele que morreu por nós, o perfeito, o lindo e o cheiroso. Ele não se importa. Ele não se importa quando nós pecamos e nós vamos até Ele em pecado para nos arrepender. E muitas vezes nós estamos rejeitando, nós estamos resistindo a Deus por conta de nos acharmos indignos. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos rejeitando a graça. Porque a graça de Deus, ela não foi feita para que nós viéssemos nos afastar da lei do amor ou para que viéssemos nos afastar da presença de Deus. Mas a graça, ela foi feita para que a gente entendesse e tivéssemos consciência de quão pecadores nós somos e de como nós precisamos nos achegar até Ele, exatamente porque somos pecadores. A graça não foi feita para que a gente pensasse que porque eu não sou perfeito, eu vou me afastar de Deus, porque Ele é perfeito e santo e eu sou muito difícil e distante de me aproximar ou de ser algo parecido com a perfeição de Deus. Ela não foi feita para que nos distanciássemos, ela foi feita para que nos aproximássemos com a sã consciência de que, por mais que busquemos, por mais que jejuemos, por mais que oremos, por mais que falássemos ou pregássemos o evangelho a toda criatura, ao mundo, por mais que fizéssemos tudo e qualquer coisa, seríamos insuficientes do merecimento de receber a graça de Deus. O Senhor tem falado muito comigo e uma das coisas que eu tenho entendido em Deus é que nem mesmo a santidade que nós pensamos ter ou que precisamos e buscamos, nem mesmo a santidade ela é fruto de mim. A santidade também, ela acontece na vida do cristão ou de todo aquele que busca a Deus e se arrepende dos seus pecados. Ela também é fruto da graça. Porque todas as vezes que eu tentei pecar, todas as vezes que eu caí, todas as vezes que eu caí no passado e que eu cair no futuro, e todas as vezes que eu caio no presente, o que me aproxima de Deus, de novo, a única coisa que tem poder de me reaproximar da presença de Deus é a graça. E a certeza de que eu não vou ser rejeitada. Só que quando a gente se se a gente se cobra demais, além daquilo que a gente pode se cobrar, daquilo que a gente deve se cobrar, a gente começa a se automutilar e dizer assim, eu não vou porque eu sou indigno, eu não estou correspondendo às expectativas de Deus o suficiente para poder ir até Ele, então eu vou me afastar, eu vou me distanciar, eu vou ficar onde eu estou, porque fazer que nem o filho pródigo, eu não sou digno nem mesmo de ser chamado teu filho, mas ninguém é digno. Ninguém é, não somente aquele que peca, até aquele que busca a santidade, aquele que tem buscado se aproximar de Deus, até mesmo estes, também nós somos todos indignos, todos estamos na mesma situação. E uma palavra que mostra que nem mesmo a santidade que nós buscamos e que muitas vezes nós alcançamos, ela é pro fruto de nós, do nosso esforço em si, nem sempre, né? Não vou dizer que não é 100%, mas não é somente do nosso esforço. Existe a parte que a força, existe uma parte sobrenatural que vem do alto, que vem de Deus, para nos fazer permanecer nesse caminho. Porque todas as vezes que eu caio, que eu erro, eu me decepciono comigo mesmo e eu digo, Senhor, eu não vou conseguir continuar. Senhor, eu vou parar por aqui. Mas o Senhor vem com a sua graça, vem com a sua força. Diz assim, você não vai parar. Não é hora de você parar, porque eu te ajudo. Isaías diz isso. Eis que eu te ajudo. E diz assim, eu te sustento com a destra da minha justiça.
e te tomo pela tua mão direita. Todas as vezes que a gente não consegue caminhar sozinho, todas as vezes que a gente cai, que a gente peca, o Senhor, Ele vem com a sua força sobrenatural e nos põe de pé e nos ajuda. Eu quero te encorajar a você nessa noite. Se você se encontra caído, se você se encontra triste ou desanimado, eu quero te dizer, existe uma força sobrenatural da parte dos céus disponível para você. Isso se chama graça. Ela está disposta a te levantar de novo, a te reerguer. Aceite a graça. Muitas vezes você tem dito assim, Deus, Ele me abandonou, Ele se esqueceu de mim, porque Deus não se importa mais comigo, Ele não faz mais questão de mim, Ele não tem enviado os seus profetas para falar comigo, Deus não tem falado comigo mais por meio da palavra ou por meio do louvor. Deus simplesmente silenciou, quando muitas vezes são barreiras que nós colocamos dentro de nós. O nosso pensamento de religiosidade, que tem afastado Deus, afasta a presença de Deus todas as vezes que somos religiosos, que tentamos praticar a lei sem a graça, sem o amor, porque a palavra diz que o amor é o cumprimento de toda a lei, mas a lei pura, ela mata, ela não produz arrependimento. A lei pura vem para condenar os injustos, vem para condenar os ímpios, mas aqueles que são os filhos de Deus, a lei não são para eles. A lei pesada é para quem rejeita a palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer aplicar essa lei para nós que somos filhos de Deus e nos autocondenamos. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, se levante, ora a teu Pai nessa condição em que você se encontra, porque o seu Pai vai ao seu encontro sem você precisar fazer nada. Ele vai te tocar, peça, ore, porque Ele vai enviar graça e a graça vai te sustentar. Uma palavra que me marcou muito esses dias, que tem falado muito comigo, está lá em Jeremias 1. Foi quando Deus chamou Jeremias para ser profeta às nações. E Jeremias diz assim, Senhor Deus, esse que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor veio assim, assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu, disse o Senhor, né, para Jeremias, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Vejamos que Deus fala que conheceu Jeremias no ventre. Ele diz que antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. E antes que saíste da madre, eu te santifiquei. Ou seja, Deus, Ele conheceu antes de formar, santificou no ventre e deu Jeremias às nações por profeta no momento que ele saiu da madre, do momento que ele nasceu, no dia do seu nascimento. O Senhor disse assim, estou te dando as nações por profeta, e assim foi comigo e com você. Não pense que essa é a história de Jeremias, não, essa é a nossa história. O Senhor nos conheceu antes de sermos formados no ventre. Ele diz assim, ó, eu te conheci. Por que Deus fala isso, eu te conheci? Porque Ele quis dizer assim que, olha Jeremias, eu já tenho planos para você. Antes de você ser formado, eu já te conheci, eu já sei quem você seria, eu já sabia quem você seria, eu já sabia onde você chegaria, eu já sabia de tudo que você iria precisar, e eu já estava disponibilizando do meu amor, da minha graça, de tudo de mim, para que você fizesse, para que você desse certo. Eu te conheci. E a Bíblia diz assim, ó, que não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas Ele quem escolheu a nós. Então, no momento que Deus disse assim, que eu te conheci, Ele estava dizendo assim, eu já te escolhi. Eu já te escolhi antes de te formar, antes de você ser formado no ventre. Quando Ele diz assim, e no ventre eu te santifiquei. Deus está dizendo assim, olha, eu te separei desde o ventre da sua mãe. No momento que você estava ali sendo formado, eu já estava te separando para algo grande, já estava te santificando para algo glorioso, já estava preparando o seu futuro, já estava fazendo projetos sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas então me ouvireis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor tem desejo de mudar a tua sorte, porque Ele já te santificou desde o ventre.
Se você tem escolhido não ser mais dele, ou não está se santificando nele, é uma opção sua. Mas a escolha de Deus por mim e por você era que nós estivéssemos santificados por meio da graça. Porque quando Deus fala para o profeta Jeremias assim, eu te santifiquei, ele está dizendo assim, olha, todas as vezes que você tentar pecar, eu vou tentar impedir. Isso é graça. Todas as vezes que você planejar algo mal acerca de você mesmo, de você ir para um caminho de derrota, um caminho de desgraça, um caminho que vai destruir a sua própria vida, eu vou fazer de tudo para que você não siga esse caminho. Eu vou falar com você, eu vou te dar palavras, eu vou enviar profetas. Mas se você decidir dizer assim, Deus, eu não te quero, Deus, afasta-te de mim, ele vai se afastar porque ele é extremamente educado. Deus, ele não invade a nossa privacidade, ele não invade o nosso eu, ele é extremamente educado. Então, por ele ser educado, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei contigo e ele comigo. Então o Senhor espera que você abra a porta. Abre a porta do seu coração. Permita que a graça vá ao teu encontro e te levante deste lugar, te tire deste lodo e mude a sua história mais uma vez, porque você sabe que Deus tem poder de tirar você dessa situação. Por que você tem se permitido viver isso? Então o Senhor, ele nos santificou, ele escolheu nos santificar desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos santificou. É a graça que nos santifica. Nós erramos todas as vezes que pensamos que a santidade vem de nós. A santidade vem do Senhor, a santidade que nós conseguimos ter, alcançar e almejar vem da graça. A graça de Deus que nos mantém de pé. É a graça de Deus que não permite com que venhamos cair. É a graça de Deus que nos sustenta. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, que quando você estiver fraco, aí é que você será forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Com todas as vezes que a gente pensar que a gente é forte, todas as vezes que a gente pensar que a gente é suficiente, que a gente faz tudo e a gente pode tudo e porque a gente sabe mais que as pessoas, que a gente é mais forte que as pessoas que estão lá fora, os que estão na droga, os que estão no álcool, na prostituição, os que estão no mundo perdido. Todas as vezes que a gente pensar que a gente é melhor que alguém, o Senhor vai permitir que a gente venha cair para nos provar que a gente não é nada sozinho, que é Ele que nos santifica, que é Ele que nos mantém de pé. Então a nossa santidade, ela vem também por meio da graça de Deus. A graça é para que não venhamos pecar. A graça é para que não venhamos nos afastar do Senhor. Se você se afastou do Senhor, do seu Pai, eu quero te dizer que Ele te espera de volta. Não recuse a chamada do Espírito, porque a palavra de Deus diz assim, ó, aqueles que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Se você nunca ouviu palavra como essa na sua vida, basta você fazer uma pequena oração, fala com Deus no seu interior e diz, Deus, se tu existe, se é verdade o que essa jovem está dizendo, me mostra. Mostra para mim, se revela para mim de uma maneira especial. Entra no meu coração e na minha vida. Me dá a revelação da graça, porque eu não entendo o que ela está falando. Eu quero entender. Até mesmo sobre a palavra de Deus, a gente só entende por meio da graça. Existem pessoas que são fanáticas, religiosos, obstinados, que acham que sabem mais que as pessoas e julgam as pessoas demais, dizendo e ditando quem vai para o céu e quem vai para o inferno, quando na verdade não entende que a graça de Deus nos torna conscientes que somos imerecedores quanto o nosso próximo. Somos tão imerecedores quanto o próximo, não somos melhores. Estamos na mesma condição. E é Ele quem nos santifica. É Ele quem nos santifica. Então, antes que te formasse no ventre materno, te santifiquei e te dei as nações como profeta. No momento em que nascemos, o Senhor já nos entregou as nações. O ato do nascimento é um ato simbólico e profético
de que o Senhor está nos dando para este mundo, para que sejamos resposta na vida de pessoas. Eu não sei para que povo você foi convocado. Eu não sei para que povo você nasceu para ser boca de Deus na terra. Eu não sei para que povo você foi eleito por Deus para ser resposta. Eu sei que Ele separou a mim e a você para sermos resposta de alguém. Vão ter pessoas que vão entrar aqui nesse canal, não vão se identificar comigo, não vão gostar, não vão compreender o que eu falo, não vão se interessar, porque eu não sou a resposta para essas pessoas. Mas existem pessoas que vão entrar, vão se conectar comigo, vão gostar, vão compartilhar com pessoas, porque é isso. Existem pessoas específicas que Deus nos chamou para sermos respostas para gerações e nações. E eu espero que você se levante deste lugar, porque enquanto você não se posicionar e não se levantar deste lugar e dizer assim, eu aceito a tua graça sobre mim, você está sendo impedido de ser resposta na vida de outras pessoas. Deus quer te usar. Deus quer usar a mim e a você como boca de Deus no mundo e na terra, assim como Ele usou o profeta Jeremias. Mas que você entenda que você precisa aceitar a graça para depois você compartilhar. Um outro aspecto da graça é que a graça ela produz arrependimento. A culpa produz julgamento. A culpa, ela não provém da graça, mas o arrependimento sim. Quando nós não nos arrependemos de fato, a gente se culpa. A gente se culpa. A gente se penaliza, se autopenaliza. A gente se automutila e diz, eu sou indigno, eu sou imerecedor. E eu não vou fazer nada para que as coisas mudem, eu vou permanecer neste lugar, até que Deus se mova. Só que o movimento é inverso. Somos nós quem temos que ir até Ele. Eu sei que muitas vezes Deus ele vai até os seus, eu sei que Ele vai. Mas para Deus se movimentar até alguém, Ele precisa contemplar humildade no coração dessa pessoa. Humildade em dizer assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Precisa ver isso. Se não houver essa disposição de humildade, de generosidade, de realmente querer, Deus ele não vai se mover, porque Ele resiste aos soberbos, porém aos humildes Ele dá graça. Oh, rabadaçui, calaçui. A graça de Deus são para os humildes, são para aqueles que entendem que nada são, que nada podem fazer. Muitas vezes o Senhor tem te resistido. Muitas vezes Deus não tem atendido ao seu pedido de oração, aquilo que você quer, a forma que você pede, a forma que você fala com Deus, às vezes é de uma forma arrogante. Você quer impor a Deus a forma dele agir, a forma dele fazer e falar. Quando na verdade a humildade faz você entender, Senhor, eu sou merecedor. Como aquele homem disse assim, tem misericórdia de mim, segundo a minha incredulidade. Ou ele disse, filho de Davi, tem compaixão de mim. A oração daquele religioso é aquela oração que ele chega no templo, ele fala em voz alta e ele se mostra, e ele quer se aparecer para as pessoas, que ele tem intimidade, que ele tem relacionamento com Deus, que ele fala mais alto que as pessoas, e que ele tem autoridade, que ele tem poder, que ele sabe a lei. E um homem pecador, que ele entende a graça, ele chega, Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E ele chega para Deus de uma forma humilde. E ele tenta se retratar. Porque o verdadeiro arrependimento, ele veio por meio da graça. Mas quando nós não entendemos a graça, a gente só se culpa. E a culpa, ela não transforma ninguém. A culpa só nos distancia de Deus. Que essa noite você possa entender. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você precisa dessa graça. Não rejeite a graça. Mas também não abuse da graça. A graça não foi feita para ser abusada. Para dizer, eu vou pecar, eu vou fazer o que eu quero, o que eu quiser. E não existe julgamento sobre mim. Não, também não é isso. A graça também não nos dá direito de fazer o que quisermos. A graça, ela veio para nos ajudar a buscar a santidade. A graça não veio para a gente abusar da santidade.
E o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe a nossa intenção, todas as vezes que falamos com Ele. Não adianta a gente falar com Deus da boca para fora, ou não adianta a gente falar de uma forma persuasiva somente para convencer pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta, porque Deus, Ele sonda o meu e o seu coração, Ele sabe do nosso caráter e da nossa intenção todas as vezes que nós oramos a Ele. Ficou um pouco extenso esse vídeo, não era a minha intenção, mas eu quis compartilhar nesses dias um pouco do que Deus tem falado comigo. Ele tem falado sobre graça, é o tema. E eu tenho cada dia mais aceitado que eu não sou perfeita e que eu posso falhas e que eu vou cair, mas que eu não posso me distanciar dessa presença, eu não posso me distanciar desse Deus. E que as minhas necessidades, elas não podem ser maiores do que os propósitos de Deus na minha vida. Existem muitas necessidades humanas, fisiológicas, físicas, que muitas vezes nós sobrepomos sobre Deus, sobre a tua santidade, sobre os teus propósitos. Nós colocamos acima do poder de Deus de nos tornar santos, do poder de Deus de nos santificar, do poder de Deus de nos tornar nobres filhos. Filhos que escolhem viver em santidade, filhos que escolhem viver para Ele. Eu oro nessa noite para que, em nome de Jesus, o Senhor possa ajudar pessoas que estão aqui essa noite, que precisam entender da graça e do amor de Deus. Que você não se afaste mais do livro dessa lei, mas que você não viva mais a lei, que você viva pela graça, a graça do amor. Precisamos amar mais a Deus, precisamos amar mais a sua palavra e precisamos nos aproximar da graça. E a graça é por meio da fé. Creia que o Senhor tem graça para mim e para você. Deus continue abençoando a sua vida, te fortalecendo, te ajudando, assim como Ele tem me ajudado. Porque se eu estou aqui essa noite, estou gravando o vídeo agora à noite, se eu estou aqui falando da graça de Deus, foi porque eu precisei da graça para continuar gravando. Eu precisei da graça para continuar buscando a Deus. Eu precisei dessa graça. E no momento que eu mais precisei, o Senhor não me rejeitou. O Senhor não te rejeita. O Senhor te aceita e te acolhe no mais profundo abismo, na pior condição de pecador que você se encontra. Porque Ele diz assim, ó, Ele falou, o salmista Davi disse assim, ó, ainda que eu estivesse no Seol, que é inferno, ainda assim a tua presença ali comigo estaria. O Senhor vai ao teu encontro neste lugar, no abismo, no escuro, no inferno, aonde você pensa que está, o Senhor vai ao teu encontro. Não se suicide, não tire a sua vida, não se entregue à depressão, não se entregue à tristeza. Confia no teu Pai, que é misericordioso, bondoso e gracioso. E Ele te ama e Ele ama a mim e a você. Por isso que Jesus entregou a sua vida ali na cruz, foi pelo meu e pelos seus pecados. Boa noite, Deus abençoe. Olha, eu vim te fazer um pedido para você que está acompanhando meu canal, para você que já me conhece e para aqueles que estão me conhecendo pela primeira vez, eu peço o teu apoio, que você compartilhe essa palavra com aquela pessoa que você se lembrou no momento que você estava ouvindo o que eu estava falando, que você disse assim, olha, vai ser interessante, vai ser bom para aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que eu amo, aquela pessoa que eu quero ajudar. Compartilha, ajuda, não somente o canal, mas a intenção principal são pessoas, são vidas que precisam e que poderão ser abençoadas por essa palavra. Aqui é meu filho João Miguel, gente, eu tenho um filho lindo. Amor de mamãe. Deus abençoe.